Acho que tem um bom tempo que eu não apareço aqui, né, gente? Então, pela última vez. Fala galera, beleza? Aqui tá falando da Fúria. E vocês já vão entender porque eu falei a última vez. Vamos lá. Bom, eu tô aqui mais pra desabafar com vocês, tá? Isso é um desabafo meu de 4 anos e um pouquinho do que porque eu parei com o canal, né? E voltei agora, mas enfim, eu vou explicar direito. Bom, primeiro começando pelo desabafo de 4 anos atrás. Quando eu era criança, se eu não me engano, 2020, eu tinha uns 11 anos, por aí, né? Há uns 11 anos eu conheci um jogo chamado TRL, ou Terrible Rap to Life, né? Que talvez a maioria aqui conheça, talvez grande parte não conheça. Mas resumindo, é um jogo de sobrevivência de dinossauros que começou bem. Na verdade, no primeiro dia de lançamento flopou, né? E hoje em dia, eu não sei como se encontra porque eu me afastei completamente desse jogo, mas provavelmente continua do mesmo jeito que tava, né? Tá uma merda, uma bosta. E enfim, né? Desculpa estar falando desse jeito, mas é verdade, né? Eu não vou dar muitos detalhes, mas o que eu posso dizer é que o desenvolvedor, ele simplesmente não presta. Eu vou dizer isso, eu não tô nem aí, tá ligado? Eu nem vou voltar com esse canal mesmo, né? Ele não sabe desenvolver jogo e ele escuta muito o público. O público do jogo, metade é criança, mano. 99% do público do TRL é criança. Criança que não entende porcaria nenhuma do que é desenvolvimento de jogo, do que é desenvolver um jogo, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia, quando o dono, né, o desenvolvedor, que eu não vou citar nomes, né, só pra não expor o cara, ele fez uma votação pra mudar a engine do jogo, né, pra ir pra uma engine mais atualizada. O pessoal preferiu ficar na engine mais antiga, né, na que já tava. E, tipo, isso ferrou o jogo completamente, porque isso prova que o público não quer que o jogo melhore. O público não quer que o jogo avance. E o jogo se encontra na situação que tá, né? Esquecido, porque ninguém lembra desse jogo. Só quem tá lá no servidor do jogo, enfim. Mas, pra não falar totalmente mal, foi graças a esse jogo que eu conheci os meus melhores amigos, que por um tempo viraram minha segunda família, né? Dentro da plataforma. E por 4 anos foi assim, tá ligado? Essa galera provavelmente vocês não conhecem, né? Mas se algum deles estiver vendo esse vídeo, eu mando um salve aí. Mas enfim. Bom, por 4 anos, né? Vamos cortar um, então por 3 anos foi uns 3 anos, os melhores 3 anos da minha vida. Porque a gente se divertia, zoava, brincava, jogava. A gente entrava na cal, se xingava pra caramba. E fazia piada. E depois a gente saía pra depois voltar. Às vezes a gente virava a noite em cal, mano. Era muito legal, né? E a gente sempre jogava algo. Terror. Deixa eu ver. Terror, roleplay. Mas era principalmente terror. Que a gente jogava muito, né? Inclusive eu levei um dos maiores da minha vida jogando um jogo de terror no celular com esse pessoal. Enfim, né? São tempos bons, mas que infelizmente não voltam. Teve uma pessoa nesse grupo que junto com mais um, eram os mais velhos do grupo, né? Essa pessoa, ela durante 3 anos conseguiu a confiança minha e de um outro amigo meu,
né? E em 2024, ano passado, né? No fim do ano passado pro início desse ano, né? Ela simplesmente jogou todo mundo contra o cabeça do grupo, né? Que era basicamente o líder do grupo, né? Ela jogou todo mundo contra ele. Eu também me encaixo nisso, tá? Eu assumo essa culpa, mas eu era burro. Em minha defesa, eu era burro e a gente confiava nela, porra. A gente confiava pra caralho nela, tá ligado? Só que ela mentiu pra gente o tempo todo. Nunca se importou com a gente, pra falar bem a verdade, né? Durante 3 anos ela fingiu se importar com a gente. E no final fez uma cagada imensa, né? Que acabou resultando na separação do grupo inteiro. Enfim, né? Resumindo um pouquinho do que aconteceu, essa pessoa, que era uma mulher, ela basicamente, uma época, eu e meu grupo, a gente entrou num servidor que tinha uma galera legal e tal, e lá que começou tudo isso. Ela conheceu uma outra pessoa que eu juro que foi isso, tá? Não tô mentindo não. Ela começou a gostar da pessoa só por causa da voz da desgraça do cara. Simplesmente por causa da voz. Eu ficava com coisa por causa da voz, enfim, né? A voz era mais grossa, né? Diferente da mais metade do grupo, que grande parte era criança, era só ela e mais um que eram mais velhos, né? Enfim, aí deu um problema do cacete, deu uma briga enorme, né? Eu não posso falar muito aqui porque eu não quero expor demais o pessoal, por mais que eu não tenha mais contato, eu não quero expor eles, né? Porque, querendo ou não, por 4 anos foram meus amigos, meus melhores amigos, minha família, do Discord, enfim, né? E aí, beleza, eu e um outro amigo meu, a gente acabou tomando outro rumo, a gente criou um grupo separado, né, que ficou a gente e mais um amigo nosso, né, que a gente conheceu, né, no meio dessa treta toda. E com o tempo a gente foi chamando outras pessoas, fomos conhecendo as outras pessoas. E assim foi, até um dia que a pessoa, né, o cabeça do grupo, que era basicamente o líder, que tinha ficado do lado dessa mulher, né, vou chamar assim, meu Deus, que tinha traído a gente porque ele gostava dela, né, então ele acabou ficando do lado dela, né. Também, enfim, né, acho que eu expus demais o cara aqui, mas enfim, precisava falar para dar contexto, né. Aí tá. Aí ele veio com mais um amigo dele. Aí ele explicou toda a situação, do que estava acontecendo, do que aconteceu no dia, da briga e tal. E a gente acabou se acertando na época, né? Eu, o meu amigo e o cabeça do grupo, né? A gente acabou se acertando na época. E a gente planejava falar com essa pessoa, né? Que traiu todo mundo, pra gente poder se acertar e tentar pelo menos deixar o grupo vivo, né? Não voltar a ser como era, porque isso nunca ia acontecer, né? Mas deixar, manter ele ainda vivo, dá pra entender? Tá. Aí a gente chamou essa pessoa, depois de um tempo conversamos. Foi uma conversa longa, se eu não me engano, a gente ficou até depois de meia-noite conversando. Não lembro que eu fui dormir exausto, porque eu tava exausto, não dava aguentando mais, né? Mas a gente precisava ter essa calma. A gente ficou lá maior tempo conversando e tal. E essa pessoa que traiu todo mundo, ela sempre conseguia se quebrar. Mano, eu nunca vi uma pessoa que dava um argumento bom, né? Que realmente era válido, mas depois se auto. Como pode dizer? Se auto contradizia, tá ligado? Eu não entendo isso. Eu nunca vi uma pessoa que consegue se defender e depois se ferrar, tá ligado? Eu nunca entendi, nunca vi isso. Enfim, né? E ela disse que se ela precisasse fazer tudo de novo, ela faria. E ela falou isso na nossa cara, tá ligado? Então foi assim.
No final, ela acabou sendo expulsa do grupo, né? Foi um tempo depois, um bom tempo depois que ela foi expulsa, porque duas pessoas ali não tinham coragem de expulsar ela, porque confiavam nela, né? E tinham apego sentimental, né? Pelo menos um tinha um apego sentimental bem grande por ela, e outro porque confiava de certa forma ainda, mas tinha receio, né, em confiar. Até que no final eu acabei tomando a frente, uma coisa que eu nunca fiz, mas nesse dia eu tive que fazer, foi tomar a frente e expulsar essa menina, né? Pra pelo menos tirar um pouquinho da dor de cabeça que eu tava sentindo naquele dia, né? E assim foi. Beleza. Aí depois que ela foi expulsa, né, o grupo até conseguiu se manter bem, né? A gente esqueceu rápido a situação, né? Conseguimos voltar a conversar melhor e tal. Só que aquilo ficou. Tipo, aquilo foi uma cicatriz permanente. Que ficou, né, na nossa mente e no nosso sentimento. Né? Foi uma cicatriz emocional muito grande pra gente. Né? Porque, pô, uma amizade de 4 anos você perde assim, do nada, tá ligado? Foi um peso muito grande pra gente, uma cicatriz muito grande. Principalmente pra mim, que fui eu que expulsei ela, tá ligado? Eu não queria ter feito isso, mas eu tive que fazer, né? Enfim. Aí tá, o grupo conseguiu se manter por um tempo, beleza. Né? Até chamamos novas pessoas, conhecemos novas pessoas, né? Até revivemos um antigo amigo nosso que não entrava no Discord há muito tempo, né? E ele voltou, né? Depois disso tudo. Inclusive ele não sabia nada do que tinha acontecido, porque ele tava sumido, né? Nesse tempo. Vou tomar água porque a história é longa. Enfim. Aí tá. Aí passou, se eu não me engano, metade de um mês, ou um mês até, que a gente seguiu, né? A gente voltou a conversar e tal, jogar junto. Enfim, né? Até que chegou uma outra pessoa que também fez basicamente o mesmo rolê. Ganhou a confiança, traiu todo mundo, né? E deixou uma outra cicatriz bem grande, né? E foi por esse motivo e mais um motivo que eu parei de gravar. Porque o primeiro motivo era porque dinossauro, o conteúdo de dinossauro pra mim já tinha dado, já tava flopado o suficiente, felizmente. Conteúdo de dinossauro hoje em dia no YouTube é muito difícil, tanto que um dos maiores youtubers de dinossauro, que era o Spartan, sumiu, né? Ele voltou uma época, mas sumiu de novo. Não sabemos se vai voltar de novo, mas se voltar vai ser só pra postar uns vídeos e sumir de novo e continuar assim, nesse ciclo, né? Claro, tem suas exceções, poucos youtubers ainda conseguem se manter com conteúdo de dinossauro, né? Mas já são canais grandes que já estão no YouTube há muito tempo, né? Então, mas canais novos assim que começam, né? Começaram agora, né? Com conteúdo de dinossauro, de tipo, raramente dão certo, raramente crescem, né? Os que crescem, os que cresceram, né? E conseguem manter o conteúdo de dinossauro no canal deles, é porque já estão há muito tempo na plataforma gravando esse tipo de conteúdo, né? Então é mais fácil pra eles, né? Mas pra quem começa agora é mais difícil, né? Desculpa o barulho do vento aqui, tá? Que tá quente pra caramba. Enfim, né? Foi por esse motivo que eu parei, porque o conteúdo de dinossauro não tava dando mais. E também porque essa treta toda tava acontecendo e tava consumindo a minha vontade de gravar, porque eu tinha que resolver esse negócio. Tipo, eu sou uma pessoa que gosta de resolver uma coisa antes de começar a outra. Tipo, pra mim, na minha cabeça, é assim. Eu vou resolver esse negócio primeiro, do Discord, e depois eu resolvo o canal, né?
Só que não resolveu o Discord, e consequentemente não resolveu o canal, enfim. Né? Eu tava exausto dessa treta toda. Eu tava muito, muito de cabeça cheia. E não aguentava mais. Simplesmente o que eu queria fazer era falar dane-se e sumir. Tá ligado? Deixar pra trás tudo isso. Já tava pesando, mas eu não fazia isso porque eu ainda tinha motivos pra estar no Discord, pra estar nesse grupo. Né? Eu tinha meus motivos ainda. Só que um dia esses motivos simplesmente desapareceram. Porque foi erro meu também, eu tomo culpa nisso. Porque a gente trouxe uma pessoa de volta que foi recente, né? Foi uma dessas pessoas que a gente conheceu no meio dessa treta toda. A gente trouxe essa pessoa de volta sem consultar o líder do grupo que meio que cuidou da gente por 4 anos. Tá ligado? E a gente fez isso sem consultar ele. Né? E acabou dando uma merda enorme. Tal, grande parte do grupo que já tava com a gente saiu. Enfim, uma treta enorme. Né? Só que uma pessoa em específico acabou se ferrando com isso mais do que eu. Né? E eu acabei meio que saindo ileso entre muitas aspas da situação. Né? E esse meu amigo, que não saiu ileso, digamos assim, eu vou ter que ser sincero aqui, ele sempre quis manter o grupo vivo, né? Disse até que sacrificaria para manter o grupo vivo, sendo que uma pessoa fez isso por 4 anos inteiros, tá ligado? E não deu certo, né? E do tipo, eu aqui, eu amadureci muito com esse negócio, tá ligado? Minha mentalidade, posso dizer que amadureceu um pouco mais, né? Eu amadureci mais, né? Só que esse meu amigo parecia que tava preso no mesmo lugar, ele não amadurecia, não aprendia, tá ligado? Com os erros. E, enfim, deu no que deu. Eu acabei ficando próximo do líder do grupo, né? O cabeça do grupo. Né? E a gente ficou bem próximo, viramos amigos e tal, conversamos pra caralho. A gente já era, mas ficamos mais ainda. Então, aí chegou um dia que simplesmente os 3, 4 na verdade, que ainda eram do grupo original, né? Pararam de conversar, né? E se cada um seguisse o caminho, né? Mas eu tinha o pressentimento que uma hora ou outra um ia voltar e trazer o grupo original de volta, né? Menos um, né? E foi o que aconteceu. Esse meu amigo, ele conseguiu convencer o líder do grupo cabeça, né? A me chamar. Eu entrei nessa. E a gente foi cá os 3, né? A gente conversou também. E o meu amigo, ele fez a proposta de... Tipo, ele ia começar o canal dele de novo, que ele já tinha parado mó tempo. Esses 4 anos ele parou, ele tava parado. Ele ia começar um canal novo, com conteúdo novo, PC novo, enfim, né? Era a mesma ideia que eu já vou falar disso. Eu já dei um spoiler pra vocês. Aí, tá. Aí beleza, eu na primeira aceitei, né? Porque, sendo bem sincero, eu já tava acostumado com a rotina que era acordar de manhã, almoçar e cal e depois sair, tomar banho e voltar. Eu já tava acostumado com essa rotina, né? E eu queria tentar voltar com ela, né? Só que aí bateu aquele flashback, digamos assim, aquele momento flashback, né? Que você lembra de tudo. E do tipo, eu não conseguia mais olhar pra eles da mesma maneira sem lembrar de tudo que aconteceu, de toda essa treta que aconteceu, e me sentia um pouco desconfortável, né? Bem desconfortável pra falar a real. Eu tomei uma decisão que foi difícil pra mim tomar essa decisão, né? Mas eu tive que fazer, que foi sumir do Discord, sair do Discord. Porque o Discord em si é uma plataforma que é horrível. É uma bosta a plataforma. Tipo, as pessoas em si, a plataforma é boa, mas as pessoas
que consomem essa plataforma são horríveis. Claro, tem suas exceções, né? Como é esse meu grupo de amigos que eu tive 4 anos. É uma exceção, né? Pelo menos entre aspas, é uma exceção, né? Então... Mas, enfim, eu tomei essa decisão, eu sumi do Discord, né? Fui uma última call com 2 pessoas que eu conheci, né? Que eu conhecia, que era o cabeça do grupo, né? O líder e a namorada dele, né? Eu fui em uma última call com essas 2 pessoas e a gente relembrou os momentos bons que a gente teve, né? Durante esses 4 anos e meio, né? Antes dessa treta toda começar e o grupo se separar, né? E depois disso, eu saí da call, apaguei minha conta e desapareci. Sumi, né? Só que eu não sumi totalmente, né? Eu ainda tenho uma outra conta no Discord, mas eu não tenho mais contato com essas pessoas e... Mas ser realista, eu queria poder ter, mas não tô preparado ainda pra voltar a ter contato com essas pessoas e talvez nunca esteja. Eu não sei, né? Ainda. E eu saí, sumi. Já tem um tempo já que eu fiz isso, se não me engano, umas 2 semanas já que eu saí do Discord e tô com essa minha outra conta, né? E cara, me senti até que bem em sair do Discord porque, mano, não dava mais. Aquela conta que eu usava não dava mais porque era complicado. Eu já tava esgotado de aquelas pessoas que antes eu via como melhores amigos, hoje eu não consigo ver mais da mesma maneira. Pelo menos algumas ali, tá ligado? E infelizmente, né, deu no que deu. Eu não sei como essa galera tá hoje em dia, né? Muito menos esse meu amigo que começou um outro servidor. Eu não faço ideia de como ele tá agora, né? Eu tenho uma noçãozinha de como deve estar, mas o outro eu não faço ideia de como tá, né? E deu nisso. Tô com meus projetos, tô com um mangá aí que eu comecei a escrever. Já tem um bom tempo, mas eu acabei cancelando porque tava acontecendo tudo isso, eu tava muito sobrecarregado. Tava com a cabeça cheia dessa situação toda, né? Mas recentemente eu voltei e tô aí esperando o ano que vem chegar pra poder começar pra valer a trabalhar nisso, né? Tô com um projeto de novo canal que eu vou falar com vocês sobre isso agora. Eu não prometo voltar agora, né, nesse início de ano, porque eu quero voltar de uma maneira diferente, eu quero voltar mais melhor, mais evoluído, digamos assim, né? Computador novo, talvez um microfone para ficar melhor, porque eu sei que o áudio é uma bosta aqui, né? Mas infelizmente é o que tem, né? E isso leva tempo e dinheiro, né? Então eu tenho que dar meu jeito, já tô juntando, comecei a juntar no meio do ano passado, na verdade no meio do ano de 2025 comecei, né? E agora estou continuando até 2026, acredito que pra metade, quase pra final de 2026 eu consiga, né? Se Deus quiser, né? Mas eu vou atualizando vocês conforme o tempo, né? Falando algumas coisas, tal, enfim, né? Enfim, esse foi o desabafo e um pouquinho que eu tinha pra falar do canal, né? Enfim, basicamente é isso. Esse foi o desabafo e um pouquinho da explicação do porquê eu sumi, né, do YouTube. E a minha intenção não era deixar esse vídeo grande, mas ele ficou gigantesco. Não sei como que eu vou editar isso até o dia 1 de janeiro, mas enfim, né? Então acho que pela última vez eu vou falar isso aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui e se Deus quiser a gente se encontra no próximo vídeo. Inclusive, eu não sei quando vocês vão estar vendo isso, provavelmente no início de janeiro, então
Um feliz ano novo e Feliz Natal, porque eu tô gravando isso aqui no dia do Natal, então Feliz Natal. E a gente se vê em breve de novo. Valeu!